Será que nós podemos provar, por meio da revelação, que Deus efetivamente confiou a Nossa Senhora a função de distribuidora universal de toda a graça? É o que vamos ver neste vídeo. Continue até o final e você terá a resposta. Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, dê seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes e ao final deixe seus comentários para contribuir com os nossos estudos. Estudando por estes tempos o tema da mediação universal de Nossa Senhora, ocorreu-me a lembrança das várias vezes que tive a oportunidade de visitar as Cataratas do Iguaçu. Não sei se você já esteve por lá, é um lugar magnífico, mas é tanta água que não para de cair e aquela água se escorre, vem mais água, e a água não só atinge o fundo do leito do rio que continua, mas nos dias de vento, sobretudo, ela encharca os turistas que estão visitando, que vão caminhando pelas marquises, pelas calçadas que foram construídas para que as pessoas cheguem até mais próximo das quedas. As pessoas ficam encharcadas como se tivessem mergulhado naquela água. Me veio como uma imagem muito boa, acho que bastante significativa, desse papel de Nossa Senhora na distribuição de todas as graças, pela redenção, pelo seu papel na corredenção. Ela adquiriu essas graças para nós e ela nos distribui a graça com essa profusão, como nós vemos nas Cataratas do Iguaçu. Aliás, há uma imagem ainda mais apropriada que é a imagem do mar. São Luís Grignon nos transmite essa frase de um outro santo, que eu não me lembro agora qual é, mas que é uma frase que pode figurar entre as frases de ouro da humanidade. Ele diz, esse outro santo diz e ele nos transmite: Deus reuniu todas as águas e chamou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Nossa Senhora foi então feita por Deus a sua tesoureira, a tesoureira das suas graças, graças que ela dá a quem quer, quando quer, quanto quer, como nos ensina o Tratado da Verdadeira Devoção. Nós prometemos no último vídeo que tentaríamos provar, tentaríamos mostrar através da revelação, ou seja, a tradição e as escrituras, ou as escrituras e a tradição, que é a ordem que seguiremos, se Deus efetivamente confiou a Nossa Senhora esse papel da distribuição universal de todas as graças. É o que empreenderemos neste vídeo. Não se deve imaginar que os contemporâneos dos apóstolos já professassem desde o início a fé em algum dos privilégios de Nossa Senhora. Isso só vai acontecer depois da Assunção. Entretanto, eles já tinham muitas indicações que os levariam a ter essa fé nesses privilégios. Um exemplo nos é dado pelo mesmo São Luís Maria Grignon de Montfort no seu tratado, quando ele cita o caso de São Dionísio Areopagita, que foi discípulo de São Paulo, era um grego lá do Aerópago de Atenas. Ele conheceu Nossa Senhora, ele esteve com ela. Ele declara que se ele não estivesse já esclarecido na doutrina católica, na nossa fé, ele teria tomado a Nossa Senhora por uma deusa. Portanto, aqueles privilégios ressaltavam a olhos vistos a quem tinha contato com Nossa Senhora. Então é certo que se esses contemporâneos dos apóstolos, essas pessoas que tiveram contato com Nossa Senhora, ou contato com os testemunhos, com as pessoas que tiveram contato com ela, é certo que se eles pudessem antever as definições posteriores da Mariologia, eles dariam seu assentimento facilmente. Eles acederiam, eles proclamariam essa fé nesses privilégios. O Novo Testamento nos mostra como nosso Senhor Jesus Cristo mereceu para nós, por sua vida, sua paixão e morte, todas as graças, e como ele prossegue no céu a obra de mediador e de nosso advogado junto a Deus Pai. Temos prova disto em mais de um trecho das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, mas eu cito aqui dois. O primeiro é de São João, em sua epístola. Ele diz assim: Jesus Cristo, o justo, é nosso advogado diante do Pai. Nada mais claro do que esta frase. E depois São Paulo, na sua epístola aos Romanos. Ele desenvolve mais o assunto para chegar a essa mesma conclusão. Diz assim São Paulo: se Deus está a nosso favor, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho,
e o entregou à morte por nós, como não haveria de nos dar todas as outras coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Cristo morreu, veja agora, mais que isso, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. É claro, esse papel, essa missão de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso advogado junto a Deus Pai. Por isso é que São Paulo diz, e já ressaltamos isso em outro momento, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele é homem-Deus. Ele intercede por nós, ele tem esse papel de advogado. Ainda mesmo São Paulo, na Epístola aos Hebreus, lembremos que São Paulo é tido como o mestre do mistério da redenção. Na Epístola aos Hebreus, em que ele está explicando diretamente ao povo judeu o papel da redenção, a verdadeira redenção que nosso Senhor operou por nós, ele desenvolve essa ideia, a mesma ideia de nosso Senhor como nosso advogado junto a Deus Pai, quando ele vai explicar o sacerdócio de Cristo. Sacerdócio quer dizer nosso Senhor que oferece a Deus por nós o nosso sacrifício e oferece a vítima, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Ou seja, ele é nosso mediador. O sacerdócio de nosso Senhor, a mediação de nosso Senhor. São Paulo vai explicar, então, esse sacerdócio de Cristo. Ele diz que nosso Senhor mereceu essa função por seus sofrimentos e por sua morte e continua a exercer essa mesma função no céu. Essas são as suas palavras. Hebreus capítulo 7. Pelo fato de assistir continuamente, nosso Senhor junto a Deus Pai, possui um sacerdócio eterno, podendo assim salvar para sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, que vive eternamente para interceder por nós. Portanto, no céu, nosso Senhor começou na terra essa missão, ele nos redimiu, e no céu ele continua essa mesma missão de interceder por nós, de advogar por nós. Ele é nosso advogado junto a Deus Pai. Ora, a associação constante de Nossa Senhora, todos os mistérios da vida de Nosso Senhor, parece destiná-la a unir-se também com ele nessa sua missão de advogado. Não seria ela também, unida a Cristo Nosso Senhor e em submissão a Ele, nossa advogada? É o que nós rezamos, aqueles que rezam todos os dias a Salve Rainha, é o que nós rezamos. Eia ergo advocata nostra, eia, pois, advogada nossa. Porém, há ainda uma razão mais direta do que essa associação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como São Paulo ressalta, a função de intercessor de nosso Senhor Jesus Cristo decorre diretamente da função de redentor. São os pontos que nós vimos nas epístolas que nós citamos. Então, ele morreu por nós e, por isso, depois de ressuscitado, intercede por nós no céu. Depois, seu sacerdócio, conquistado por suas orações e morte, é um sacerdócio eterno no céu. Por ser nosso Redentor, ele intercede por nós. E terceiro, ele permanece vivo para interceder por nós, como diz São Paulo. Ora, a distribuição das graças não é senão a aplicação individual daquela graça que foi adquirida pela redenção. E Nossa Senhora, tendo colaborado para a redenção, sendo a nossa corredentora, colaborou para a aquisição dessa graça e, portanto, natural que se conclua que ela colabora para a distribuição dessa graça. Não é natural, então, que, considerando a ela corredentora ao lado do Redentor, consideremos-la também como nossa advogada, ao lado do nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo? Parece natural. Há ainda uma outra linha de raciocínio, uma afirmação também de São Paulo. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Uma afirmação expressa de São Paulo. Está assim em Romanos 11, 29. No que diz respeito a nós, os nossos desejos, os nossos métodos mudam, nossos caminhos mudam, porque nós não somos perfeitos. Já com relação a Deus, nosso Senhor não. Os seus caminhos, os caminhos que Ele escolhe traçar na sua relação com os homens, esses são os caminhos perfeitos, porque Ele sabe o melhor meio de atingir o fim que Ele tem em vista. É o que o mesmo São Luís Grignon nos ensina no tratado. Ele escolheu a Nossa Senhora, portanto, a escolha desse caminho, esse caminho escolhido por Ele, é o caminho perfeito, e é, portanto, o caminho que Ele usará
sempre na sua conduta, porque a sua conduta sendo perfeita, isso é o sentido de perfeito, esse sentido é imutável, ele não precisa mudar porque ele já está inteiramente acabado como deve ser. Deus, portanto, é imutável nos seus decretos, no uso dos seus instrumentos, a menos que esses instrumentos, que têm uma vontade livre, o obriguem a rejeitá-los. Ora, esse, de modo nenhum, é o caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora, concebida sem pecado original, portanto, desde o primeiro momento, amiga de Deus, e nunca tendo manchado a sua inocência por pecado nenhum, nunca desmereceu a sua vocação. Desde o fiat da encarnação até o fiat supremo do Calvário, Nossa Senhora permaneceu fiel a essa vocação. Ela nunca desmereceu o uso que Deus fez dela como instrumento para a nossa salvação. É o Evangelho que nos mostra essa adesão irrevogável dela ao chamado de Deus, a docilidade a esse chamado em todos os momentos. Ora, se Cristo permanece o nosso advogado junto a Deus Pai, não se dará o mesmo com Nossa Senhora, em subordinação ao seu divino Filho? Não será ela também a nossa advogada junto a Deus? Em subordinação a Ele, mais uma vez? Em sua vida terrena, Nossa Senhora, em vários episódios, nos mostra o cumprimento dessa função que se perpetua no céu. Por exemplo, a visitação à sua prima Santa Isabel, por indicação do anjo que lhe anunciara a vontade de Deus que se fizesse a encarnação, ela ficou sabendo que sua prima, já idosa, tinha concebido, iria dar à luz um filho, e aquele filho seria o precursor do Messias, o precursor do Salvador. Então Nossa Senhora, como diz o Evangelho, se levantou e foi pressurosa à casa de sua prima Isabel para visitá-la. E São Lucas nos relata que Nossa Senhora, ao chegar à casa de Santa Isabel, lhe faz uma saudação. Seria, por exemplo, Deus esteja nessa casa, algo assim, ou Dominus vobiscum do sacerdote na missa de hoje. E Santa Isabel, então, conforme narra São Lucas, sente a criança estremecer de alegria no seu ventre e declara isso a Nossa Senhora, toda alegre. Nesse momento, conforme interpretam os teólogos, São João Batista foi santificado no ventre de sua mãe, Santa Isabel. E Santa Isabel também, por consequência, foi santificada. Um dos únicos santos de quem se celebra o nascimento é São João Batista, por esse motivo. Já no seu nascimento, ele era sem pecado. Ele foi liberto do pecado original naquele momento da saudação de Nossa Senhora. Portanto, é Nossa Senhora intercedendo pelo precursor do Messias, seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Na santificação de São João Batista, ela atua, a voz dela é intermediária da graça de Deus santificando o precursor. Depois, com o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, é Nossa Senhora que revela o menino Deus, tanto para os judeus, os pastores que acorreram por convocação dos anjos, né, do anjo que apareceu aos pastores, e eles viram a alegria dos anjos, a alegria de todo o céu, e os anjos lhes indicaram, olha, ide a tal lugar assim, encontrarás um menino envolto em panos, esse é o Messias. Então eles foram, acorreram com os seus animais, e chegaram lá e viram, efetivamente, um casal, Nossa Senhora e São José, e no colo da mãe, um menino, recém-nascido e envolto em panos. Era Nossa Senhora que mostrava, que revelava a eles o seu Salvador. Depois também, na visita dos Reis Magos, é Nossa Senhora que lhes apresenta o menino Deus. Curiosamente, nessa ocasião, não me lembro agora se, na revelação aos magos, que eram os representantes dos povos pagãos, ou aos pastores, os representantes do povo judeu, que a Escritura diz, Nossa Senhora observava tudo isso e guardava e meditava todas essas coisas em seu coração, também nos ensinando como nós devemos fazer. Portanto, esse segundo exemplo, Nossa Senhora, ela intercedendo, ela intermediando a nossa relação com Nosso Senhor. Ela mostra, ela revela o menino Deus aos pastores e aos magos que vão visitá-lo. Depois ainda, na apresentação do menino Jesus no templo, cumprindo as prescrições da lei judaica, Nossa Senhora devia se apresentar 40 dias após o nascimento no templo com o menino para oferecer o primogênito a Deus e ao mesmo tempo purificar-se. Eram essas as prescrições da lei. Então Nossa Senhora foi com o menino no colo
e São José levando a oferenda de 2 rolas, 2 pombinhos, que eram exatamente a oferta dada a Deus para o resgate daquele primogênito e para a purificação de sua mãe. Nossa Senhora, evidentemente, não precisaria ter cumprido aquela prescrição, porque o primogênito dela já era o Filho de Deus, não precisava oferecê-lo e nem ela precisava ser purificada. No entanto, ela quis, e foi vontade de Deus, cumprir essas prescrições. Ora, quem apresentou o menino, quem levou ao sacerdote, foi Nossa Senhora. E o profeta Simeão recebeu o menino dos braços dela. Também a profetisa Ana. Ambos receberam o menino Deus, das mãos de Nossa Senhora. Mais uma vez, esse papel de intermediária, de intercessora, de advogada. Mais um exemplo, as bodas de Caná, que mencionamos em vídeo recente. Nossa Senhora está com Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos numa festa de casamento, uma festa de bodas. O vinho acaba e ela intercede pelos noivos, pelos recém-casados, para que aquele evento não seja um vexame para aquela família que ali está se constituindo. É Nossa Senhora que vai até os servos, percebe a inquietação deles, leva a mensagem a Nosso Senhor, pede a Ele que interceda, que obtenha, que resolva aquele problema. Nosso Senhor, em princípio, parece não querer resolver, parece não ser aquele o momento dele atuar, mas Nossa Senhora, por um olhar, como dissemos num dos vídeos passados, Nossa Senhora, por um olhar, obtém de Nosso Senhor aquela graça para aquele casal. Aqui o seu papel fica ainda, o seu papel de intercessora, de advogada, fica ainda mais nítido, mais claro. Ela que tinha atuado no primeiro milagre da graça de Nosso Senhor, agora atua também no primeiro milagre da natureza. Bom, o momento entre todos trágico da crucifixão de Nosso Senhor, Nossa Senhora estava lá. O Evangelho nos conta que ela estava de pé. Lembra-se daquele cântico Stabat Mater Dolorosa, Iuxta Crucem Lacrimosa. Nossa Senhora está de pé junto à cruz, está com lágrimas de pé junto à cruz, mas está de pé. Portanto, ali ela intercede pela humanidade pecadora e ela mesma, como referimos, e mais para frente, ou em vídeo próximo, referiremos até a uma citação mais precisa dos santos que dizem ela mesma teria sacrificado a vítima, como Abraão quase fez com Isaac, por vontade de Deus. Por fim, Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem após a ascensão, 10 dias após a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sob a forma de línguas de fogo. Diz o Atos dos Apóstolos que eles estavam reunidos no cenáculo, o mesmo lugar da última ceia, estavam reunidos no cenáculo juntos a Nossa Senhora. Nossa Senhora é que os reunia, que mantinha a igreja diante da descrença inicial, do temor inicial dos apóstolos. Vem o Divino Espírito Santo e os transforma. Mas ele vem através de Nossa Senhora, sua esposa. Esse conjunto de fatos que acabamos de ver não autoriza uma afirmação categórica da distribuição universal de todas as graças por Nossa Senhora depois da Assunção. Porém, elas contêm indicações que orientam o Espírito nesse sentido. Daqui passamos então, saindo das Escrituras, passamos para os primeiros séculos, para os doutores da Igreja. Há poucos documentos que nos mostrem de forma inequívoca, de forma nítida, a crença dos primeiros cristãos nessa mediação, nesse papel de Nossa Senhora na distribuição universal de todas as graças. É até um tanto natural que assim seja, que não haja essa doutrina clara, porque a intercessão de Nossa Senhora ela se manifesta mais na prática, na oração cotidiana dos fiéis, na súplica deles, por meio de Nossa Senhora, para obter as graças. Ora, a oração, nos primeiros tempos do cristianismo, era mais um assunto privado, por fora das ocasiões oficiais, da liturgia, dos salmos, do Pai Nosso, rezados em conjunto. Não havia outras fórmulas consagradas de oração. Um papiro que foi encontrado no início do século XX, um papiro datado entre o século III e o século IV, mostra a inscrição da oração Subtum Praesidium, escrita em grego, foi encontrado no Egito, e, curiosamente, ela traz a versão
praticamente igual à que nós rezamos até hoje. Lembram-se daquela oração? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, agora e sempre, alguma coisa assim. O final já me confundo um pouco. Entretanto, aí a forma geral do pedido que é dirigido a Nossa Senhora já demonstra uma convicção do seu autor de que Nossa Senhora intervém para a obtenção de todos esses favores. A oração diz: não desprezeis as nossas preces em nossas necessidades. Em nossas necessidades, uma formulação genérica. Então, tudo o que pedimos a vós, tudo de que necessitamos, nós pedimos a vós. Não desprezeis as nossas preces nas nossas necessidades, mas livrai-nos de todo perigo. Portanto, a intervenção para obter de Deus a graça e para nos livrar do perigo é mostrada, fica clara aí como uma convicção de quem compôs essa oração. E é uma oração que até hoje nós rezamos. Entretanto, apesar de dizermos que há poucos documentos que nos deixam ver de forma nítida essa intervenção de Nossa Senhora com caráter universal na distribuição de todas as graças, lembre-se que nós afirmamos no primeiro vídeo, que eu deixo a indicação aqui no card, o primeiro vídeo sobre a mediação, sobre esse estudo da mediação universal de Nossa Senhora, mediação universal de todas as graças, nós afirmamos que o papel corredentor de Nossa Senhora se afirmou entre os primeiros cristãos de forma muito nítida. Citamos na ocasião, naquele vídeo, um texto de Santo Irineu de Lyon, início do século II. Esse santo diz o seguinte: Maria, por sua obediência, foi causa de salvação para si mesma e para todo o gênero humano. Portanto, a ideia clara da corredenção operada por Nossa Senhora, a ideia, como eu disse, a ideia já estava nítida na cabeça dos primeiros cristãos. Quando se chegou a compreender que esse papel na corredenção significava o papel, ao mesmo tempo, o papel na aquisição da graça, daí para ver que Nossa Senhora tinha a função de distribuir essa graça que ela tinha ajudado a adquirir, que ela tinha contribuído pela corredenção a adquirir, foi um passo. Seguiu-se, portanto, quase necessariamente a essa compreensão, do papel de Nossa Senhora na aquisição da graça, seguiu-se necessariamente, quase que necessariamente, a compreensão de seu papel na distribuição universal da graça. A partir do século V, e essa é uma observação de um mariólogo, um estudioso de Nossa Senhora, que tem mais de um livro publicado sobre a mariologia, a compreensão de Nossa Senhora entre os primeiros cristãos, nos primeiros séculos da Igreja. A partir do século V, como eu ia dizendo, nota-se que em muitos lugares se recorre à Mãe de Deus, atribuindo a ela o atendimento a todos os pedidos, a todas as necessidades que lhes são expostas. Ela é invocada, então, já nesse tempo, como podendo obter para os homens todas as graças. Já mencionamos em outra ocasião aquele famoso adágio da teologia que diz que a lei da oração é a lei da fé. Ora, a oração do Ave Maria Stella, acabamos de citar a oração Subtum Presidium, do século III ou IV. E agora citamos o Ave Maria Stella, hoje tão conhecido nos cânticos, fácil de obter, procurando-se aí pela internet. O Ave Maria Stella, que tem as suas origens lá pelo século IX, nos dá uma noção clara de como os fiéis naquela época sentiam isso. Com exceção da primeira estrofe, todas as outras são uma longa enumeração dos vários benefícios que os fiéis pedem a Nossa Senhora que obtenham de Deus. E há duas linhas da oração que parecem resumir bem esse conjunto de súplicas. Então ela diz: Mala nostra pelle, repeli para longe de nós todos os males, e depois bona cuncta posce, suplicai para nós todos os bens. Os fiéis que rezam sua oração, então pedem a Nossa Senhora: repeli de nós todos os males e obtende para nós todos os bens. Portanto, se bem que no início a ideia estivesse confusa, depois ela foi se consolidando, foi ficando mais clara na mente dos fiéis, essa ideia de que Nossa Senhora intercede
na obtenção de todos os favores celestes. Isso de tal maneira que há um santo do Oriente, São Germano de Constantinopla, que já lá pelo século VIII, portanto, aí antes da Ave Maristela, que acabamos de mencionar, ele tem algumas afirmações bastante categóricas, bastante taxativas nesse sentido, que eu me permito ler agora. Ninguém se salvou a não ser por vosso intermédio, ó Santíssima Virgem. Ninguém se livrou do mal a não ser por vós, ó Puríssima Virgem. Ninguém recebe graças. Veja bem, friso aqui. Ninguém recebe graças a não ser por vós, ó Inocentíssima Virgem. Ninguém obtém o auxílio da graça a não ser por vós, ó Augustíssima Virgem. Ele poderia ser mais claro do que foi? No Ocidente, São Bernardo é o grande proclamador dessa verdade. Há um sermão famosíssimo do santo em que ele nos exorta a suplicar a Maria, que ele chama de a estrela do mar. Ele traduz o nome de Maria como estrela do mar. Ele nos exorta a suplicar a ela, a pedir a ela todos os bens de alma e de corpo. Trata-se da famosa homilia, são um conjunto de homilias sobre o Evangelho, sobre a narração do Evangelho, do mistério da encarnação, que é conhecido como Missus Est, a homilia super Missus Est. Eu leio aqui de um pequenino folheto que tenho já guardado há mais de 20 anos no meu exemplar do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu guardo para marcar as páginas e atrás tem essa oração que talvez vocês possam ver aqui no vídeo. Vou ler um pequenino trecho para vocês se lembrarem dela e que já sirva também como nossa oração a Nossa Senhora. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca a Maria. Que seu nome nunca se afaste de teus lábios, jamais abandone teu coração. E para alcançar o socorro da intercessão dela, não negligencies os exemplos de sua vida. Seguindo-a, não te transviarás. Rezando a ela, não desesperarás. Pensando nela, evitarás todo erro. Se ela te sustenta, não cairás. Se ela te protege, nada terás a temer. Se ela te conduz, não te cansarás. Se ela te é favorável, alcançarás o fim. Isso é de São Bernardo, que viveu entre o final do século XI e o século XII. Morreu por volta de 1153. Há até um trecho da Divina Comédia em que o autor, o Dante Alighieri, coloca na boca de São Bernardo as seguintes palavras: Mulher, és tão grande e podes tanto que desejar a graça sem recorrer a ti é pretender que tal desejo voe sem asas. Algo poético, né? Mas que lembra bem essa verdade proclamada pelo grande São Bernardo. Durante muitos séculos, portanto, essa verdade da distribuição universal de todas as graças por Nossa Senhora foi pacificamente crida pelos fiéis. Por volta lá do século XVIII, houve alguns eruditos que quiseram rebatê-la, dizer que era um exagero, e o grande Santo Afonso de Ligório, conhecido nosso do livro Glórias de Maria, escreveu vitoriosamente contra eles e os silenciou. Vários papas, nós citaremos aqui alguns desde Leão XIII até Pio XI, ou Pio XII, vários papas assumiram essa verdade e a proclamaram, de forma também inequívoca. Se vocês me permitem, eu vou ler então para deixar bem clara essa noção de que a Santa Igreja acolhe essa verdade. Temos aqui então o primeiro Leão XIII, na encíclica Adiutricem Populi, de 1895. Diz o Papa: de acordo com um decreto divino, a partir de sua assunção, Maria começa a velar sobre a Igreja, a nos assistir e nos proteger como mãe. Tendo sido a colaboradora no mistério da redenção, foi também, do mesmo modo, colaboradora na graça, que emanaria para sempre desse mistério, confiando-se a ela, para esse efeito, um poder praticamente ilimitado. Notem aqui que o Papa Leão XIII vincula a distribuição da graça, como dissemos, à aquisição pela redenção. Depois, o Papa posterior, São Pio X, uma encíclica que já citamos várias vezes, porque contém bastante adensado, bastante densificado esse assunto. É a encíclica Ad Diem Illum, de 1904. Agora cito:
por essa união de sofrimentos e vontades entre Maria e Cristo, ela mereceu com muita dignidade tornar-se a reparadora do mundo perdido e, pelo mesmo motivo, tornou-se também a dispensadora de todos os dons que Jesus nos adquiriu por sua morte e seu sangue. O Papa seguinte, Bento XV, também afirma a mesma doutrina pelos mesmos motivos. Vejamos. Por causa da união da Virgem com Jesus na sua paixão redentora, a corredenção, as graças de todo gênero que recebemos do tesouro da redenção nos são distribuídas, por assim dizer, pelas mãos redentoras da Virgem das Dores. Uma imagem bonita que ele utiliza, a Virgem das Dores, aquela que colaborou na nossa redenção, com suas mãos nos distribui as graças que ela adquiriu, que ela ajudou a adquirir. É importante ressaltar que esse mesmo Papa, Bento XV, ele aprovou o ofício e a missa em honra de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Como dissemos, a lei da oração é a lei da fé. Se o Papa proclama, se o Papa promulga uma missa, um ofício para louvar a Nossa Senhora enquanto medianeira de todas as graças, isso quer dizer que essa verdade tem um grau de crença dentro da Igreja que não pode ser negado. Pio XI também, quando concedeu a Nossa Senhora da Assunção como padroeira da França, ele se refere a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Assunção, ele se refere a Nossa Senhora como a mediadora de todas as graças diante de Deus. E na sua encíclica Ingravescentibus Malis, sobre os mistérios do Rosário, ele assume aquelas palavras de São Bernardo que citamos acima, dizendo: invocamos diante de Deus a mediação da bem-aventurada Virgem, que lhe é tão agradável. Servindo-nos das palavras de São Bernardo, essa é a vontade de Deus, cujo desejo foi que recebêssemos tudo por Maria. Essas são as palavras de Pio XI. Eu tenho lido nesses dias, nesses estudos sobre a mediação universal de todas as graças, um livro cuja referência encontrei lendo uma biografia de São Luís Grioni Montfort, de um jesuítas, um livro exatamente de um padre jesuíta espanhol, chamado Padre Pablo Villada. Esse livro foi publicado em 1917. O livro se chama Por la definición dogmática de la mediación universal de la Virgen, algo assim. E, na verdade, era uma coletânea de artigos que eram publicados com certa frequência numa revista diocesana ou paroquial de algum lugar da Espanha, que trazia as considerações dos meios intelectuais, dos meios dos teólogos na Europa da época, as considerações, os estudos desses meios intelectuais para a definição, pedindo a definição da mediação universal de Nossa Senhora como dogma. Isso ilustra bem esse sentimento dos fiéis, do sentimento da Igreja, que vai crescendo, que os fiéis vão se afervorando, esse sentimento vai fermentando e chegou, por assim dizer, quase a estourar como a massa de um pão que se faz e que vai fermentando até quase estourar durante o Concílio Vaticano II. Houve mais de uma petição entre os padres conciliares para que o concílio definisse como dogma a mediação universal de todas as graças por Nossa Senhora. Entretanto, infelizmente, pela atuação de um grupo minoritário, mas bem organizado, acabou vencendo uma posição moderada, moderadora, né, que por causa de um ecumenismo malsão, um ecumenismo mal compreendido, que não é o ecumenismo que nos leve a ter um só rebanho sob um só pastor, mas um rebanho disperso, sem pastor, sem unidade. Esse é o ecumenismo malsão. Esse pequeno grupo mais organizado conseguiu então que prevalecesse essa posição moderada. Não, vamos manter a coisa como está, as considerações como já são, não vamos definir nada novo sobre Nossa Senhora. Essa história com todos os detalhes seria até assunto para um vídeo à parte, de tal maneira
é interessante, emocionante e triste ver o seu resultado. Se houver interesse, se vocês quiserem, podem deixar os pedidos nos comentários que nós damos um jeito de preparar um vídeo contando essa história. São Luís nos ensina em seu tratado, ele afirma lá com todas as letras, que a devoção a Nossa Senhora é um distintivo dos eleitos, né? O fervor na devoção a Nossa Senhora caracteriza aqueles que estão no bom caminho. Pelo contrário, os heréticos, os hereges, os cismáticos, os réprobos, como eles chamam, eles demonstram sempre um mal-estar nas afirmações sobre Nossa Senhora. Eles sempre querem diminuí-la. Por aí nós podemos julgar essa pequena corrente mais organizada que atuou assim no concílio. De que lado eles estarão? Como filhos amorosos de Nossa Senhora, cabe-nos rezar insistentemente a Deus, pedindo a proclamação desse dogma, que certamente será um novo impulso na nossa devoção, no aumento de nossa devoção para com a Santíssima Virgem. Eu diria até que devemos ser como o profeta Daniel. A Escritura diz dele que ele era um varão de desejos, desideriorum vir. Tal era o desejo dele pela glória de Deus, que esse próprio desejo já era uma oração dele, já movia a Deus no sentido de cumprir, de estabelecer o seu reino. Assim também devemos ser nós. Pedir a Nossa Senhora que obtenha de seu divino Filho, que mais essa honra seja dada a ela. Encerramos então mais este vídeo, não sem convidá-lo novamente a inscrever-se em nosso canal, se ainda não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes e ao final deixar os seus comentários, suas dúvidas, suas objeções que provoquem em nós novos estudos para nos aprofundarmos ainda mais na nossa devoção a Nossa Senhora. É esse o objetivo deste canal. Salve Maria!